Bom dia aos nobres vereadores, bom dia a todo o público que nos assiste pela rede social. Câmara Municipal de Itajubá, quinta reunião extraordinária do dia 22 de dezembro de 2020. Eu peço ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que faça a chamada dos vereadores. Muito bom dia a todos. Chamada da quinta reunião extraordinária, vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sargento Pereira. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Presente. Vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Ordem do dia. Quinta reunião extraordinária do dia 22 de dezembro de 2020, às 10 horas. Leitura de pareceres. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao projeto de lei complementar 117. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei complementar 117, de autoria do ilustre prefeito municipal, tendo por objeto alterar o Código Tributário Municipal para adequar a legislação local à vigência da Lei Complementar nº 175, publicada em 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão nacional de normas para recolhimento do ISS-QN e da outras providências, bem como para atualizar dispositivos legais sobre ISS-QN no município. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, por seus membros infracinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei complementar 117. Desta forma, essa comissão no que lhe compete examinar se manifesta favorável à regular tramitação do referido projeto. Assinam pela comissão os vereadores Renato Nascimento de Moraes e José Roberto Floriano. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer final ao projeto de lei complementar 117. Em cumprimento à lei orgânica do município e ao regimento interno desta casa, foi enviado a esta relatoria o projeto de lei complementar em referência de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 16, de 29 de dezembro de 2003, o Código Tributário Municipal, em adequação à Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre as penalidades aplicáveis pelo descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas pela Lei Complementar Federal e da outras providências. Voto do relator Antônio Raimundo Santos. Tendo em vista o exposto, não enxergamos óbices de cunho financeiro, orçamentário, que possam macular as demais fases do processo legislativo, desde que observadas as demais disposições regimentais da Casa. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, por seus membros infracinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela adequação orçamentária do projeto de lei complementar 117. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favorável à regular tramitação do referido projeto de lei complementar no plenário dessa Casa. Assinam pela comissão os vereadores Marcos Pereira de Paulo e Wilson Batista Paiva. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei complementar 117, parecer de mérito. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 117, lei complementar 117, que altera a lei complementar número 16, o Código Tributário Municipal.
em adequação à Lei Complementar 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre as penalidades aplicáveis pelo cumprimento de obrigações acessórias estabelecidas pela Lei Complementar Federal e da outras providências. Voto do relator, vereador Zé Maria Silva. Diante do exposto e certo da importância de tributar de maneira justa, manifestamos-nos no mérito favorável à tramitação do projeto de lei complementar 117. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei complementar 117. Desta forma, esta comissão que lhe compete examinar se manifesta favorável à sua regular tramitação no plenário dessa Casa. Assinam pela comissão os vereadores Marcos Pereira de Paulo e José Maria Silva. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer final, projeto de lei complementar 118. Verso presente parecer sobre o projeto de lei complementar 118, de autoria do ilustre prefeito municipal, tendo por objeto criar o domicílio tributário eletrônico e alterar o Código Tributário Municipal, a Lei Complementar 16 e da outras providências. Parecer do relator, vereador José Roberto Floriano. Voto do relator. Diante do exposto, parece-nos salvo melhor juízo que o projeto de lei complementar em questão não contém nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as disposições regimentais. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, por seus membros infraassinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei complementar 118. Desta forma, esta comissão que lhe compete examinar se manifesta favorável à regular tramitação dessa Casa. Assinam pela comissão os vereadores Renato Nascimento de Moraes e José Roberto Floriano. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Relatório, em mãos a papeleta de acompanhamento de 17 de 12, que nos 17 de 12 de 2020, às 11 horas e 39 minutos, que nos remete ao projeto de lei número 118, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui a comunicação por domicílio eleitoral, do domicílio tributário eletrônico, altera a lei complementar número 16, de 29 de dezembro de 2003 e da outras providências, para exarar parecer desta relatoria, conforme previsto a Lei Orgânica Municipal do Regimento dessa Casa. Voto do relator. Diante do exposto, entendemos que, sob a ótica financeira e orçamentária, não verificamos óbice que possam macular o prosseguimento das demais fases do processo legislativo relativos ao projeto de lei complementar em questão, observadas as disposições regimentais, é o parecer do relator, vereador Antônio Raimundo Santi. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, por seus membros infraassinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela adequação orçamentária ao projeto de lei complementar 118. Desta forma, esta comissão que lhe compete examinar se manifesta favorável à regular tramitação do referido projeto nesta Casa. Assinam pela comissão os vereadores Marcos Pereira de Paulo e Wilson Batista Paiva. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer o projeto de lei complementar 118. A presente análise tem por objeto o projeto de lei complementar 118, que institui a comunicação por meio de domicílio tributário eletrônica no âmbito do município e também altera a lei complementar 16, de 29 de dezembro de 2003 e da outras providências. Voto do relator, vereador José Maria Silva. Diante do exposto e certos da importância do projeto, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 118. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 18 de dezembro, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei complementar 118. Desta forma, esta comissão que lhe compete examinar se manifesta favorável à sua regular tramitação. Assinam os vereadores Marcos Pereira de Paulo e José Maria Silva. Senhor presidente, está encerrada a leitura dos pareceres. Obrigado.
quinta reunião extraordinária de 22 de dezembro de 2020, em único turno de discussão e votação nominal. O projeto de decreto legislativo número 495 de 2020. O assunto denomina Ari Batista Montalvão, o mirante localizado na parte alta do Parque da Cidade, neste município, e de outras providências. Com a palavra o autor Kleber Davi, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa de diretores, senhores vereadores, vereadora Mônica. Senhor presidente, eu tenho esse privilégio hoje de poder apresentar essa proposta de eternizar o nome de uma pessoa muito querida em Itajubá, principalmente aqui no nosso legislativo, por onde ele passou, tendo sido presidente da Câmara, depois foi vice-prefeito do prefeito Saulo, numa época que eu presidi o Partido Liberal, uma pessoa que era sempre um consultor de grandes pessoas de Itajubá. O Ari Montalvão deixou uma grande história, tem uma passagem riquíssima pela maçonaria de Itajubá, onde é estimado e relembrado até hoje pelo seu trabalho à frente daquela instituição. E uma coisa interessante que me fez apresentar essa proposta, senhor presidente, é que, conversando com familiares, eu fui informado que antes do seu falecimento, passeando lá pelo parque, ele sugeriu a algum membro da sua família que poderiam colocar o nome de alguém da maçonaria naquele mirante, porque lá está o símbolo da maçonaria. E quis o destino que, em função do seu falecimento, nós pudéssemos eternizar o seu nome naquele mirante. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos os colegas vereadores nessa pequena homenagem, né? Poderia ser bem maior pelo vulto que foi a pessoa do senhor Ari Montalvão. Mas, de qualquer forma, lá de cima ele vai ficar feliz de ver realizado um desejo que ele teve em vida. Então, eu peço a todos esse voto para esse projeto e quero deixar aqui um abraço muito grande à sua família. Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 495. Vereador Antônio Raimundo Santos. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Ausente. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado, com a ausência do plenário, o vereador Fabrício, e também a ausência do vereador Kenner Augusto Maia, a qual justificou a sua ausência. Projeto de decreto legislativo número 496 de 2020. O assunto denomina-se Geraldo Bueno da Silva, a Rua 4, localizada no distrito São José do Rio Manso, neste município, de outras providências. Autoria, vereador José Vladimir dos Santos, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, no Rio Manso, no distrito de São José do Rio Manso, nós temos muitas ruas e das quais também muitas pessoas que foram pioneiras, pessoas importantes na comunidade, que mereceriam a colocação dos seus nomes. Nós deixamos esse ano, através de uma proposta minha aqui na Câmara, uma indicação, um estudo sendo realizado dentro da comunidade do bairro do Rio Manso, onde
está sendo feito tipo um plebiscito, uma conversa, uma discussão entre a associação comunitária do bairro e os moradores para definir os nomes das famílias, das pessoas que serão futuramente homenageados com as ruas. E, consequentemente, essas duas ruas, das 10 ou 15 ruas que nós temos lá, elas já foram aprovadas também pela comunidade, né? E a gente trouxe aqui o nome do senhor Geraldo Bueno, uma pessoa muito estimada naquele bairro, uma pessoa que ajudou muito nos tempos antigos, até mesmo quando tinha juiz de paz, ele era o juiz de paz lá do bairro nos tempos antigos, e por isso essa homenagem ao senhor Geraldo Bueno e a toda a família dele na colocação do nome dessa rua, que para conhecimento de todos, essa rua é a rua que dá acesso ao cemitério lá do bairro do Rio Manso. Quem tiver a oportunidade de ir lá vai poder ver, até mesmo a criação do projeto Pomar Urbano foi feito nessa rua, e está muito bonito, né? Então essa rua, então, sendo chamado, eu peço o apoio de todos vocês para a gente colocar o nome nessa rua lá do cemitério, por senhor Geraldo Bueno. Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 496, vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador José Maria Bão. Vereador José Roberto Floriano. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia está ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Kenner Maia. Projeto de decreto legislativo número 497/2020. O assunto denomina-se José Justino Filho, a Rua 6, localizado no distrito São José do Rio Manso, neste município, de outras providências. Autoria, o vereador José Vladimir dos Santos, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez, dando sequência, então, ao nosso estudo lá no bairro, ao nosso distrito São José do Rio Manso. Essa rua é a rua que dá acesso logo na esquina do posto de saúde, seguindo em direção à Pedra da Santa Rita. Todos conhecem, né, aquela pedra famosa que tem no Rio Manso, visitada aí por muitos turistas. Então, aquela rua, a gente está pedindo apoio para que a gente coloque o nome do senhor José Justino Filho, mais conhecido na comunidade por Cabralzinho. É uma pessoa muito boa, uma pessoa que foi um líder nato dentro da comunidade por muitos anos, né? Principalmente na parte religiosa, na parte da associação de bairros também, uma pessoa que ajudou muito no crescimento da comunidade, uma família muito grande que a gente tem no bairro do Rio Manso, e merece toda essa homenagem na colocação do seu nome, né? José Justino Filho, senhor Cabralzinho. Por sinal, senhor Cabralzinho é meu tio, né? Irmão da minha mãe, e é com muita honra que eu peço o apoio para todos vocês, para a gente colocar o nome nessa rua de José Justino Filho, a rua da esquina do posto de saúde, lá no bairro do Rio Manso. Muito obrigado. Em discussão, em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 497, vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim.
Vereador Jorge Andrade. Vereador José Maria Bom. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Kenner Maia. Projeto de decreto legislativo número 498. Denomina-se Afonso Emerson Pereira Lima, a rua projetada C, localizada no loteamento Jardim Europa, bairro das Nações, neste município. Autoria, o vereador Kleber Davi, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, Afonso Emílio Pereira Lima foi meu sócio durante 20 anos na Admibel Antártica, foi presidente do Live Clube Itajubá Centro por algumas oportunidades, foi atuante na CDL Itajubá, sempre coordenou uma cavalgada denominada Cavalgada Geraldo Jucoca, que congregava diversas pessoas de Itajubá, homenageando o seu Geraldo Jucoca, um amigo nosso, e teve uma morte trágica num acidente há uns 3, 4 anos atrás, ele perde o Frango das Estrelas. É uma forma também de homenageá-lo, reconhecer o trabalho que ele fez por Itajubá. Eu peço também a todos os vereadores que possam apoiar essa proposta. Em discussão, em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 498. Vereador Antônio Raimundo Santi. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bom. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Sargento Pereira. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de decreto legislativo 499, denomina-se Valdomiro Cândido Mendonça, a rua projetada B, localizada no loteamento Jardim Europa, bairro das Nações, neste município. Autoria, Antônio Raimundo Santi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, público que nos acompanha. Senhor presidente, essa denominação visa homenagear o senhor Valdomiro, que foi um grande batalhador pelo bairro do Cruzeiro, lutador pela instalação na época da Escola Municipal Antônio Salomão, pela Igreja Nossa Senhora das Graças no bairro, e também um grande colaborador de eventos carnavalescos no nosso município, através da tradição de organização de ensaios próprios ao seu bar aqui no bairro do Cruzeiro. O senhor Valdomiro prestou um grande serviço, relevante serviço também para a comunidade como um todo, como pessoa boa que era, e assim, para homenageá-lo, deixo esse projeto de decreto para que o seu nome permaneça elencado no município de Itajubá, em uma das ruas do nosso município. Eu conto com a aprovação de todos os demais colegas para esse projeto de decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra Wilson. Bom dia, minha diretora, boa noite a todos os pessoal de Itajubá que nos acompanham nesse momento. E é com muita satisfação que quero parabenizar o vereador Santi pela autoria dele do projeto com o nome da Rua do Valdomiro, que eu tive o prazer de conhecer desde pequeno, né? E o bairro, ele tinha um bar no Cruzeiro, a única sorveteria que tinha no bairro era dele, e foi carnavalesco, trabalhou por muitas coisas, eu também reconheço, e com o maior carinho, a gente todos aqui eu sei que vai
assinar junto a nomeação do nome dessa rua com São Valdomiro. Tá? Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 499, vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bom. Vereador José Roberto Floriano. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de resolução número 1017/2020. O assunto: aprova o regimento interno da Câmara Coral e de outras providências. Autoria: mesa diretora. Com a palavra, vereador Molina. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores, vereadora Mônica e o público que nos acompanha. Gostaria de fazer a leitura da justificativa do projeto, que aí assim fica claro a intenção do mesmo. O presente projeto de resolução tem por objetivo aprovar o regimento interno do Câmara Coral, que foi instituído pela Resolução 1008, de 18 de dezembro de 2018. A Câmara Coral está vinculada à Câmara Municipal de Itajubá por meio da Escola do Legislativo Professor Heraides Rabelo, com o objetivo, entre outros, de divulgar o canto coral em Itajubá e região, aproximando a população do Poder Legislativo e despertando dessa forma os vereadores, servidores públicos e toda a comunidade itajubense para a cultura musical. A participação dos coralistas no grupo é voluntária, considerada de relevante interesse público, de cunho social e cultural, e por isso não gera qualquer vínculo empregatício com a Câmara Municipal. Mas, por se tratar de um grupo heterogêneo, é importante que o funcionamento do Câmara Coral se desenvolva de forma técnica e respeitosa, de forma que a harmonia entre os coralistas seja preservada. Para tanto, o regimento interno é um documento de suma importância, pois nele estão estabelecidas as políticas internas do grupo, de modo a pautar a conduta de seus integrantes. Contamos, portanto, com o apoio dos nobres edis para a aprovação dessa propositura de lei. Continua em discussão. O vereador Sargento Pereira. Está saindo? Ei. Senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora Mônica. Eu não poderia deixar de falar, quando se trata em Câmara Coral, né, deixar de falar algumas coisas. Dois motivos primeiros, né? Primeiro, por ser um integrante do Câmara Coral, um cantor, e segundo, por ter sido, né, de minha autoria, essa indicação à mesa diretora para que seja feita, né, fosse feito o regimento interno. E já agradeço de coração a todos os integrantes por terem acreditado e colocado isso em frente. Também não poderia deixar de esquecer aqui como se iniciou o Câmara Coral. Eu me lembro que nós cantávamos, né, pelo coral da Prefeitura Municipal, era um coral do município, e quando foi extinguido, né, nós vimos naquelas senhoras, nos senhores que cantavam, a necessidade, a vontade e o benefício que aquilo trazia para as pessoas, realmente fazia falta, alguns ficaram até doentes. Então não poderia deixar de citar aqui também o nome do nobre vereador Joel, que
naquela oportunidade, nos recebeu com muito carinho aqui na Câmara Municipal e que abriu as portas para que nós começássemos esse trabalho aqui dentro. E logo em seguida, né, com o senhor Sebastião Silvestre também, que nos apoiou em tudo aqui. Então, meu carinho, meu agradecimento a todos, de maneira direta ou indireta, que nos ajudaram nisso. Só para os senhores terem uma ideia, hoje, o coral ele canta e encanta. Nós temos dentro do coral hoje uma família de venezuelanos, né? Nós estamos, então, uma família de fora que também nos ajuda a fazer com que o coral se torne mais forte. Então, a criação do regimento interno nada mais é do que uma maneira de nós, além de presentearmos o coral, que são cantores voluntários, uma maneira de nós organizarmos, né, o coral. Tá bom? Então, peço aí que votem a favor para que nós possamos dar esse presente de Natal à Câmara Coral. Tinha falado aos companheiros, vocês vão receber um presente, né, da Câmara daqui a uns dias e está aí o nosso presente a eles. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão. Vereador Joel Carlos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Mônica. Fazer coro também as palavras do meu querido amigo Sargento Pereira, quando o pessoal nos procurou com essa necessidade de que estavam fora do projeto da prefeitura, e com muito carinho nós recebemos aqui as pessoas, a mesa diretora abraçou lá em 2018 a proposta, e onde foi criado esse projeto em 2018, o qual está sendo ampliado e cada vez mais melhorado na questão de oficializar o canto coral da Câmara Coral, que se torna para nós também um patrimônio, né? Itajubá já dizia, não conseguiu formar em projeto, que acho que tem que partir do Estado, a capital do canto coral, mas nós criamos um projeto anterior que institui como um movimento de nossa cidade o canto coral, os corais, né, de toda a nossa cidade. Então, fico feliz a Câmara estar aprimorando esse projeto e de maneira que isso nunca vai acabar. O canto coral na nossa cidade, na Câmara Municipal, ele vai fazer parte da Câmara Municipal enquanto ela existir. E a gente sabe que cada vez mais os vereadores que virão vão ter a oportunidade de ir melhorando essa atividade que com certeza agrega dentro das atividades do movimento juntamente com a Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de resolução 1017 de 2020. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador Zé Maria Bom. Sim. Vereador Zé Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de resolução número 1020/2020. O assunto aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itajubá, o exercício de 2015, referente ao processo número 103.295, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em discussão. Em discussão, com a palavra o líder, vereador Santos. Senhor presidente, transferindo todos os trâmites junto ao Tribunal do Estado de Minas Gerais, inclusive
inclusive com recursos do Executivo Municipal sobre as contas do 2015, conforme consta do todo o processo, né? Decorrido, então, todo o processo legal com relação às contas de 2015, eu, como relator da Comissão de Finanças do Orçamento dessa Casa, dei parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal no ano de 2015, conforme o processo citado por Vossa Excelência. Dessa forma, senhor presidente, eu peço aos demais vereadores que me acompanhem na aprovação dessas contas de 2015. Portanto, fica aqui o registro de aprovação das contas do Executivo no ano de 2015. Peço aos vereadores que me acompanhem no voto, votando positivamente a aprovação dessa resolução. Muito obrigado, pessoal. Continue em discussão. Em votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Meu voto é favorável, acompanhando o relator da comissão, vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Acompanhando o relator, voto sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bom. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Acompanhando o relator, voto sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Eu também acompanho o voto do relator e voto sim. Vereador Ricardo Zambrana. E vereador Wilson do Povo. Sim. Está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Maia. E o voto contrário do vereador Jorge Andrade. E eu gostaria que o vereador Jorge Andrade justificasse o seu voto. Por gentileza. Obrigado, senhor presidente, caros colegas, vereadora Amon, povo e Itajubense. O meu voto é não, em virtude do relatório que foi levantado, da irregularidade na área da saúde. Me preocupa, nessa gestão de 8 anos, enquanto não tiver um parecer lá, o meu voto continua sendo não. Em único turno, discussão e votação simbólica. A emenda 01 ao projeto de lei número 4.494/2020. O assunto: fica suprimido o artigo 6º do projeto de lei número 4.494 com a renumeração dos demais. O autor de Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em discussão, com a palavra, o líder do prefeito, vereador Renato Moraes. Senhor presidente, nessa ocasião eu falo como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após deliberar nas nossas reuniões sobre o parecer do relator que acompanha o parecer do nosso departamento jurídico, onde encontrou-se a necessidade de se excluir, de se suprimir do projeto de lei 4494, aquele que nós vamos discutir, né, e deliberar logo mais, a importância da supressão desse artigo é por causa da sua inconstitucionalidade. A proposta do projeto 4494 traz no seu artigo 6º a intenção de se incluir na doação de terreno uma outra empresa que será a construtora do galpão e das instalações da empresa Advantec. E aí, reconhecendo a inconstitucionalidade de se incluir no projeto de doação de lei, no projeto de doação de terreno, mais uma empresa, que seria essa incorporadora, o jurídico dessa casa entendeu essa inconstitucionalidade e sugeriu, por meio do relatório, a supressão, a retirada desse artigo. É por isso que, para que a lei o projeto de lei 4494 esteja integralmente constitucional, é importante que nós
façamos a retirada, então, do artigo 6º, aprovando esta emenda da Comissão de Constituição. É por isso que eu peço a aprovação desse plenário para retirada desse artigo, seguindo a proposta da emenda número 1. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação simbólica, os vereadores que concordam em aprová-lo, permaneça como se encontra, com o voto nominal, o vereador Antônio Santos. Presidente. Os vereadores que concordam que permaneça como se encontram. Está aprovado, com a ausência do plenário, o vereador Kenny Augusto Maia. Emenda 02 ao projeto de lei 4.494 de 2020. O assunto altera a redação do artigo 7º do projeto de lei número 4.494. O autor, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em discussão. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, mais uma orientação do parecer jurídico desse projeto. Originou esta emenda da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, alterando a redação do último artigo, que revoga as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos na lei de doação de terreno anterior. Então, para seguir a orientação do parecer jurídico, o relator da Comissão de Constituição propõe, então, essa emenda número 2 ao projeto de lei 4494. E, mais uma vez, eu peço o apoio dos colegas dessa casa para a adequação da redação do projeto de lei 4494, que entrará em discussão logo mais. Em discussão. Em votação simbólica, os vereadores que concordam permaneçam como se encontra, com o voto nominal, o vereador Antônio Raimundo Santos. Está aprovado, com a ausência do plenário, o vereador Kenny Augusto Maia. Em primeiro turno, discussão e votação simbólica. O projeto de lei 4.487 de 2020. O assunto dispõe sobre a proibição do uso de chicote por condutores de veículos de tração animal no município de Itajubá e de outras providências. Autoria, Mônica Cristina Vieira Chaves, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, a questão dos maus tratos aos animais, ele já tem previsão na Lei Federal 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 32 diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E também na lei estadual, né, de Minas Gerais, que nós passamos uma cópia aí para cada um dos vereadores conhecer, a lei 22.231 de 2016, que no seu artigo 1º diz que são considerados maus tratos contra animais quaisquer ações ou omissões que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental do animal, notadamente lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte. E no inciso 4º também, obrigar o animal a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças ou submetê-lo a condições ou tratamentos que resultem em sofrimento. O uso do chicote ou outros instrumentos para lidar com os cavalos em Itajubá já é uma prática usada desde sempre, mesmo com essas legislações em vigor. Esses instrumentos, como o chicote, eles são utilizados para agredir os animais
impondo a ele a dominância humana e para que o mesmo sinta dor ou sinta medo e para que obedeça o condutor. A maioria dos cavalos utilizados em bagageiras, charretes ou carroças, eles trazem essas marcas deste instrumento de tortura nos seus corpos. Inclusive, alguns têm os olhos furados por ser atingidos pelo chicote. Ferimentos abertos, em processo de cicatrização ou já cicatrizados, a maioria deles. Eu passei também uma foto para cada um dos vereadores aí. Esse animal que está na foto é o último cavalo que nós resgatamos há uns 2 meses atrás. Ele foi resgatado lá no Reborjon. Esse cavalo, 25 anos ele teve de sofrimento, sendo usado em carroça, bagageira e sendo maltratado. Na foto, na última foto aí também, tem um sinal que ele tem atrás na base do rabo, que são cicatrizes de chicotadas que ele levou essa vida inteira. Esse cavalo acabou falecendo, nós não conseguimos socorrer a tempo, então ele acabou falecendo pelos maus tratos que ele viveu 25 anos da vida dele sendo maltratado, sendo chicoteado. Este PL, então, ele vem de encontro com essas normas federal e estadual, que eu já citei para os senhores, de proteção aos animais, quanto aos maus tratos praticados com o uso desses instrumentos, que causam a lesão ao animal, agride o animal, causando sofrimento, dano físico e muitas vezes a morte por consequência dos maus tratos sofridos pelos anos. Então, esse sofrimento, isso que eu disse assim, lesão, agride o animal, causa sofrimento, está na lei, está explícita na lei 22.231. Eu gostaria de pedir um vídeo, rapidinho, que eu trouxe aqui, só para ilustrar o que é o uso do chicote aos animais que trabalham. Esse vídeo não é daqui, de Itajubá. Flagrante de maus tratos a um cavalo no Distrito Federal, onde por ano mais de 400 animais morrem. A gente vai até a Brasília falar com a Cristina Otaviano. Cristine, bom dia para você. Vale lembrar que esse tipo de agressão é crime, né? É crime sim, Roberta, muito bom dia. É crime e é punível, com pena que varia de 3 meses a 1 ano de cadeia e, de acordo com o Código Penal, como qualquer outro crime, precisa ser investigado pela polícia. Essas aí são as imagens feitas aqui em Brasília das agressões ao bicho. Elas mostram um homem tentando arrastar o cavalo e batendo nele com uma carroça cheia de entulho, muito pesada. Ele dá chicotadas no animal, que tem dificuldades para se mexer. Depois o homem descarrega a carroça e vai embora tranquilamente. Milhares de cavalos trabalham todos os dias nas ruas do Distrito Federal e por ano, como você disse, pelo menos 460 animais como esses são encontrados mortos, a maioria vítima de maus tratos e abandono. Voltamos à redação do Fala Brasil. Essas cenas, colegas vereadores, acontecem todos os dias aqui na nossa cidade de Itajubá. Os animais são agredidos, animais que trabalham, são agredidos constantemente, só que nós não chega até o nosso conhecimento, porque muitas vezes a gente não consegue, o pessoal não consegue filmar, mas é isso aí que acontece todos os dias. E essa propositura vem para que evite, né, vai evitar esses casos, né, dos cavalos apanhando nas ruas, e somente com a lei nós podemos contribuir, né, nós aqui do Legislativo podemos contribuir para que não aconteça mais esses maus tratos com esses animais, né, que eles trabalhem sim, mas que sejam tratados com dignidade, sem apanhar, sem agressão, e também obedecendo a lei que já existe. Então, esse PL é só para acompanhar essas leis, a lei federal e estadual que já existe. Eu peço voto favorável em defesa desses animais a todos os colegas. Muito obrigada. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador José Maria Silva. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora, porque maus tratos dos animais, né, no mundo que nós vivemos hoje, não podemos esquecer, né, o racismo também. Então, cansado de ver aí
vários momentos, né, de declarações de racismo. Também a causa animal, os maltratos animais também tem que acabar. Nós vimos as imagens fortes, né, no vídeo. Essa foto aqui eu quero deixar bem claro, senhores vereadores, eu conheço esse local, não é no bairro Reborjão, é no bairro Jardim Bernadette, que é um bairro bem antes do Reborjão, depois Jardim dos Palmeiras, depois Reborjão. Então, aqui no Jardim Bernadette, pelo local que eu estou reconhecendo onde é, vereador Joel. Então, eu estou tendo conhecimento, vereadora Mônica, agora com essas fotos, que no momento eu não fiquei sabendo desse caso também aqui. Com certeza, eu seria um aliado se eu tivesse presente sobre o maltrato desse animal. Isso. Então, foi na avenida, né, que dá acesso ao bairro Rebojão, não foi no bairro Rebojão. Estou vendo aqui o Helder, diretor da Agricultura, qual eu quero aqui deixar um abraço para ele, parabenizá-lo pelo trabalho, né, incessante, que é 24 horas, né, o trabalho dele em prol da causa animal também, fazendo esses socorros. Então, parabéns, vereadora. Com certeza eu vou aprovar o seu projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra vereador Wilson. Boa tarde, bom dia mais uma vez. Eu não poderia deixar também de parabenizar a vereadora Mônica pelo tão nobre projeto e visto aqui também quanta injustiça com os animais, com sofrimentos e cenas pesadíssimas que a gente viu ali no vídeo. E graças a Deus agora temos uma defensora, né? E o projeto de lei vai ser aprovado. Parabéns, Mônica, Deus abençoe seu talento, sua criatividade, sua sabedoria em estar correndo atrás para favorecer e defender os animais dos chicotes, tantas injustiças que a gente vê. Né? Parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe sempre as suas caminhadas, viu, vereadora? Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam em aprová-lo, permaneça como se encontra com o voto nominal. Vereador Antônio Raimundo Santos. Está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Ermaia. Projeto de lei número 4.492, 2020. O assunto altera a lei municipal número 2.588, que declara de utilidade pública municipal o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONCEP-Sul, e de outra providência. Autoria Marcos Pereira de Paula, com a palavra. Saúde a todos. De uma forma bem rápida aqui, explicando ao pessoal como é que o porquê disso, né? Em Itajubá, através da Polícia Militar, nós tínhamos 3 regiões, né? A cidade foi dividida em 3 áreas. Então, nós tínhamos o CONCEP Sul-Norte e o CONCEP Centro. E o qual agora, né, tornou-se somente CONCEP Itajubá. E foi feita, então, uma indicação, né, uma sugestão pelo presidente, que dessemos entrada a toda a documentação para que seja declarada como utilidade pública municipal. O nosso jurídico, né, com toda a sua capacidade, verificou que estava sendo usado, né, o CONCEP Itajubá estava sendo usado o mesmo CNPJ do CONCEP Sul, o qual já tinha sido declarado como utilidade pública municipal. Então, por isso que nós retiramos na época o projeto e entramos com esse novo agora, simplesmente para alterar essa lei municipal do 2588, fazendo então com que, em vez de ser CONCEP Sul, passe a ser CONCEP Itajubá. Tá bom? É só mesmo para fins de correções aí e, né, continue sendo declarado como utilidade pública municipal. Então, muito obrigado. Em discussão.
Em votação, os vereadores que concordem em aprová-lo permaneçam como se encontram. Com o voto nominal, o vereador Antônio Raimundo Santos. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do plenário o vereador José Roberto Floriano e o vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de Lei 4.493 de 2020 institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Festa de Guadalupe e de outras providências. Autoria, Joel Carlos de Almeida, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentando o senhor mais uma vez e a todos os demais vereadores, vereadora Mônica, gostaria de pedir o apoio aos senhores nesse projeto, que se torna tão importante esta festa para o nosso município. É uma festa do município. Ela nasceu em 2001 por uma inspiração, e faço questão de partilhar com vocês. No ano 2000, quando eu cheguei aqui nessa cidade, e vim para a comunidade de Teotóquis, Guadalupe, participando lá, e veio sobre minha responsabilidade a parte, tomar conta da parte financeira da comunidade, um período em qual fiquei até no ano 2006. E quando, levantando a situação da comunidade naquele momento, no ano de 2001, a comunidade tinha pouco tempo de instalação, 2 anos como casa, como organização, e tinha uma dívida de R$ 52.700 naquele momento. E eu subi na sala onde eu ficava e debrucei a cabeça em cima da mesa e falei assim, meu Deus, como é que nós vamos pagar isso aqui? O que nós podemos fazer para resolver esse problema financeiro? E veio uma voz muito forte no meu coração, dizendo assim, pedi bezerro. E apareceu assim, imediato, o número 12. Eu imaginei, será que para pedir 12 bezerro? E assim eu fiz nos final de semana seguinte, fui para minha cidade, minha terra, e pedi lá aos amigos, aos parentes. Naquele dia foi num domingo, e eu tinha falado com 11 pessoas naquele dia, e 11 pessoas deram 11 bezerros. E quando eu estava voltando embora para Itajubá, passando no campo de futebol, onde a gente costumava jogar bola com a turma lá, um primo da minha esposa falou assim, Joel, fiquei sabendo que você está fazendo uma festa em Itajubá para Nossa Senhora de Guadalupe, para ajudar a comunidade. Eles nem sabiam o que era isso, nem conheciam aqui. E eu quero dar um bezerro para você. E aí que eu fui recordar novamente do número 12, e veio uma nova imagem, uma porteira se abrindo, uma estrada longa e uma voz dizendo assim, vai por esse caminho. E assim começou a festa de Guadalupe, o qual já está vai ser a 20ª edição nesse ano. E dentro dessa moção, desse sentimento, destas palavras, a festa foi tomando proposições assim tão grandiosas, o qual ajudou a resolver o problema financeiro, conseguimos comprar o espaço onde está hoje a da Guadalupe, e a festa tomou suas proporções de nós termos eventos em alguns anos anteriores, de lotar o parque de exposição com capacidade de 8 a 10 mil pessoas, assim, e a festa tornou uma festa da cidade. Em 2011, 2012, Dr. Selmo Silas, doutora Beatriz, sua esposa, nos ajudou a organizar como uma das atividades dentro do evento, que foram a regularização de união estável de pessoas. Foram, nos 2 anos, 190 união. O Dr. Selmo usou uma expressão, deu uma entrevista na rádio, dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão fabulosa daquele jeito. E esta festa ela é composta de várias atividades, como a carteira de identidade gratuita, assessoria jurídica, com participação de cabeleireiro, de várias atividades que são sociais à nossa comunidade itajubense. E uma das
das coisas que marcam essa festa ela não tem bebida alcoólica por uma decisão desde a primeira edição dela até nos dias de hoje, como das responsabilidades da comunidade e exigência também. E assim, eu peço apoio aos vereadores e vereadora Mônica, para que possa instituir no município essa festa como um evento de nossa cidade, já ir tornando uma festa tradicional, senhor presidente. Eu agradeço aí o apoio de todos. Em discussão, em votação, os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontra. Com o voto nominal, o vereador Antônio Raimundo Santi. Sim. Está aprovado, com a ausência do vereador Kenner Augusto Ormaia. Projeto de Lei 4.495 de 2020. O assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar terreno a Xmoboltz, a Aeroespacial e Defesa Limitada de outras providências. Autoria o prefeito, com a palavra o líder. Muito bem, mais uma vez eu cumprimento a todos os vereadores, senhor presidente, vereadora Mônica, público que nos acompanha também pelas transmissões nas redes sociais da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu tenho um enorme prazer de poder apresentar esse projeto de autoria do Poder Executivo aqui a essa casa, que trata da doação de terreno à empresa Xmoboltz Aeroespacial. E eu considero de extrema relevância esse projeto de lei ser discutido aqui nessa casa, porque nós temos a oportunidade de darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento do ecossistema tecnológico de Itajubá. A cidade de Itajubá tem um potencial tecnológico incrível, mão de obra altamente qualificada. Entre os agentes que compõem o ecossistema tecnológico de Itajubá, nós temos reconhecidos e relevantes personagens como, por exemplo, a Incity, a recém-formada Inovai, temos também um papel importante na Unifei em todo esse contexto, e as empresas de base tecnológica que vêm desempenhando trabalhos reconhecidos internacionalmente. E dentro desse contexto, a visão da expansão do Parque Tecnológico de Itajubá já é uma realidade. Nós temos, por exemplo, a expectativa de em breve estarmos assistindo o início das construções do LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, que é a única unidade ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, obrigado, Kleber Davi, o único órgão ligado, a única instituição ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, no estado de Minas Gerais. Temos o prazer de tê-lo aqui em Itajubá e em breve nós estaremos vendo a construção da sua sede aqui no Parque Tecnológico de Itajubá. E dentro desse cenário nós temos agora o interesse dessa empresa, que é uma fabricante de drones utilizados principalmente na agricultura, né, e também em defesa social. Uma empresa de altíssima tecnologia, fundada na cidade de São Carlos, em São Paulo, no ano de 2007, e no início do ano recebeu 40 milhões de reais em incentivo para poder ampliar a sua pesquisa, ampliar também a sua capacidade de fabricação. E hoje nós temos então o prazer de poder oferecer a esta empresa com esse potencial incrível, oferecer uma área dentro do nosso parque tecnológico. Eu quero dizer aqui para os senhores vereadores e também para o público que nos acompanha, que a área que está sendo doada é uma área de aproximadamente 11 mil metros quadrados, que fica logo atrás da Prefeitura Municipal, onde tenho certeza que todos conhecem aqui a pista de aeromodelismo, mais ou menos ali naquela área, é onde será instalada então a Xmoboltz, essa empresa tão reconhecida e relevante no mercado de drones no Brasil e no mundo.
É por isso que eu quero pedir aqui o apoio dos nobres colegas para que nós possamos aprovar esse projeto de lei e, assim, incentivar o desenvolvimento do potencial tecnológico de Itajubá. A contrapartida oferecida pela empresa e de interesse do município é a execução total do serviço de terraplanagem de toda a área do parque tecnológico. E eu preciso dizer que isso é extremamente importante e relevante para o município, porque assim nós teremos uma vasta área disponível para atrair novas empresas, e eu posso aqui dizer de antemão que já há em trâmite dentro da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia a propensão de captação de aproximadamente uma dezena de empresas de bases tecnológicas interessadas nesse contexto do nosso parque tecnológico. É por isso que eu peço o apoio dos nobres colegas aqui para a aprovação desse projeto, para que nós possamos receber essa empresa, Exmobots Aeroespacial e Defesa Limitada, que tem a pretensão de gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos em Itajubá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Em discussão, vereador Joel. Vereador Renato, qual que é o valor desse terreno? Tá? O senhor tem aí? A prefeitura nomeou uma comissão de avaliação e o termo de avaliação do terreno estima em 2.812.000 o valor do terreno de 11.249 metros quadrados. Obrigado. Em discussão, em votação, os vereadores concordam em aprová-la, permaneça como se encontra com o voto nominal. Antônio Raimundo Santos. Está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Maia. Em segundo turno, discussão e votação simbólica. O projeto de lei número 4.490/2020. O assunto altera a lei municipal número 3.352, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá. Autoria o prefeito e com a palavra o líder, Renato Moraes. Senhor presidente, nós temos agora então essa oportunidade de, em segundo turno, aprovar as propostas que foram trabalhadas pela Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor. Nós discutimos na reunião ordinária passada o composto do projeto de lei do Plano Diretor, também do Código de Obras e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. E em questão aqui nós temos 5 itens que foram apreciados por esta comissão, discutidos amplamente nas audiências públicas realizadas tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal, e nessa ocasião eu peço mais uma vez o apoio desta Casa para a aprovação dessas alterações no Plano Diretor. Para o entendimento daqueles que nos acompanham pelas nossas transmissões aqui nas redes sociais, as alterações que estão sendo propostas são de conteúdo puramente técnico, acompanhado por um corpo técnico da Prefeitura e também pelas instituições interessadas no plano diretor, como, por exemplo, a AENAI, até mesmo o CREA e outros profissionais da área interessados aprovaram e sinalizaram o seu interesse nessas alterações quando participaram das audiências públicas e até mesmo das nossas reuniões de comissões aqui na Câmara, apontando aí a sua aprovação. É por isso que eu peço mais uma vez o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto importante, esse instrumento importante para o desenvolvimento ordenado da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordam em aprová-la, permaneça como se encontra, com o voto nominal, vereador Antônio Raimundo Santos. Sim. Está aprovado com ausência do vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de lei 4.491 de 2020. Altera a lei municipal número 3.353, 17 de dezembro de 2019,
que disciplina o parcelamento e a ocupação e uso do solo do município de Itajubá. Autoria o prefeito. Com a palavra, o líder, Renato Moraes. Senhor presidente, esse projeto de lei que altera a LPOUS, que é a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, ela age em compasso com a lei que nós acabamos de aprovar, com as alterações que acabamos de aprovar aqui no plano diretor. São 15 itens que o projeto traz de alteração, adequações e melhorias para um melhor funcionamento dessa lei tão importante, esse instrumento tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. É por isso que eu peço mais uma vez o apoio dos colegas para a aprovação desse projeto. Em discussão? Em votação, os vereadores concordam em aprovar, permaneça como se encontra. Voto nominal, Antônio Raimundo Santos. Sim. Está aprovado com a ausência do vereador Kenner Augusto Ormaia. Em segundo turno de discussão e votação nominal, o projeto de lei complementar número 116 de 2020. O assunto altera a lei complementar número 100, 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Itajubá, Minas Gerais. Autoria o prefeito, com a palavra o líder. Nominal. Não. Em votação nominal, com a palavra o líder. Senhor presidente, o projeto de lei complementar 116 são as alterações que estão sendo propostas para o Código de Obras do município, para que haja, então, uma consonância, um compasso com as duas leis anteriores que acabamos de aprovar. Sendo assim, nós teremos completo as mudanças e alterações propostas aqui para o plano diretor, para a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, e então, finalizando o trabalho dessas alterações, aprovando aqui o projeto de lei complementar 116, que melhora o Código de Obras do município. Em discussão? Em votação, os vereadores concordam em aprová-la, permaneça como se encontra. Nominal. Ou melhor, é nominal. Votação nominal, projeto de lei complementar 116, vereador Antônio Raimundo Santos. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson Batista Paiva. Sim. O projeto está aprovado com a ausência do plenário, vereador Kenner Augusto Ormaia e o vereador Marcelo. Ele já tinha respondido, né? Só o Kenner Augusto Ormaia. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo sempre a Deus a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária. Nós temos agora a 6ª reunião extraordinária. Gostaria de perguntar aos novos vereadores se concordam que a gente já dá sequência. Podem ser? 6ª reunião extraordinária de 22 de dezembro de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário que faça chamada dos nobres vereadores. Chamada da 6ª reunião extraordinária, vereador Antônio Raimundo Santos. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana.
Vereador Sargento Pereira. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. Vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Ordem do dia. Sexta reunião extraordinária, do dia 22 de dezembro de 2020, às 10h30. Primeiro turno de discussão e votação simbólica. O projeto de lei 4.494/2020, com o resultado da votação das emendas. Assunto: autoriza o Executivo a conceder prorrogação de prazo para a conclusão das obras de construção da planta industrial da empresa Advantex Brasil Limitada, no município de Itajubá, bem como anuir com vinculação ao imóvel a empresa incorporadora do empreendimento. Autoria o prefeito, com a palavra o líder. Senhor presidente, mais uma vez eu cumprimento a todos. No ano de 2018, nós tivemos a oportunidade de votarmos aqui nessa casa o projeto de lei que foi aprovado e por se tornar lei, foi possível doar um terreno à empresa Advantec, um terreno localizado ali no Distrito Industrial, logo à frente da empresa Baltoa. E o projeto de lei, quando nós discutimos aqui, trazia na sua redação a obrigatoriedade do início das obras em 3 meses e um prazo de conclusão em 2 anos. E por diversas questões a empresa Advantec não deu início à construção das suas instalações, e em decorrência também do ano de 2020 totalmente atípico, acabou impossibilitando ao início dessa construção pela empresa Advantec, por conta de todos os desafios que nós enfrentamos nessa pandemia. Não foi possível então que a empresa iniciasse a sua construção das suas instalações no município de Itajubá. Mas a pandemia mostrou que a empresa Advantec, aqui em Itajubá, tem um papel importante e relevante no cenário nacional e eu posso dizer até mundial. Digo isso porque no início da pandemia, entre os meses de março e abril, a Advantec no estado de São Paulo já foi se preparando para o seu fechamento e o início dos trabalhos na modalidade home office. Enquanto isso, a Advantec aqui em Itajubá seguiu trabalhando sem nenhuma demissão, sem passar por esse pesadelo, né, de vermos desempregos na sua empresa aqui na região, aqui em Itajubá. A Advantec seguiu firme, prestando serviços importantes para empresas que ofereceram serviços durante a pandemia. Eu posso citar aqui, por exemplo, mais de 9.000 placas de circuitos eletrônicos que passaram aqui pela Advantec, que foram empregados em respiradores utilizados nesse momento de pandemia. E aí, a sede mundial da Advantec em Taiwan reconheceu e chancelou a importância e o valor da filial aqui em Itajubá. Por isso, há ainda mais, por parte do cenário mundial da Advantec, o interesse de iniciar o quanto antes a construção das suas instalações aqui em Itajubá. É por isso que, diante desse cenário, nós temos aqui o projeto de lei 494, que vai conceder, mais uma vez, um novo prazo para a empresa Advantec iniciar suas construções e traz também uma alteração com relação à lei anterior na sua contrapartida. Anteriormente, a contrapartida oferecida pela empresa e que havia sido aceita pelo município era a concessão de totens eletrônicos na modalidade de Smart Cities, cidades inteligentes, que pudessem ser colocados em vários lugares na cidade, tornando a cidade, oferecendo à cidade instrumentos tecnológicos
por meio desses totens. Hoje, o entendimento é que a empresa Advantec pode oferecer uma contrapartida de maior interesse para o município, que é a construção de um pórtico tecnológico na entrada do Parque Tecnológico do município de Itajubá. Eu tenho aqui no projeto algumas fotos do projeto em 3D do pórtico, e eu posso dizer que é, além de muito bonito, muito tecnológico e compõe, então, a nova contrapartida nessa concessão do novo prazo. Então, para que nós possamos ter a empresa Advantec iniciando a construção das suas instalações aqui no município de Itajubá, concedendo a eles um novo prazo para essa construção, eu peço o apoio destes nobres colegas vereadores aqui e a aprovação desse projeto nesse plenário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam em aprovar, permaneça como se encontram. Está aprovado com a ausência do plenário o vereador Kenner Augusto Armaia e o vereador Antônio Raimundo Santos. Em primeiro turno, discussão e votação nominal. O projeto de lei complementar número 117/2020. O assunto altera a lei complementar número 16 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, em adequação à lei complementar federal número 175 de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre as penalidades aplicáveis pelo descumprimento de obrigações e assessorias estabelecidas pela lei complementar federal e de outras providências. Autoria o prefeito. Com a palavra, o líder. Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez eu cumprimento a todos. E eu trago agora este importante projeto de lei complementar que segue a adequação da Lei Complementar 117, que foi uma lei complementar publicada pelo governo federal em setembro de 2020, que estabeleceu um novo padrão nacional quanto à cobrança de repartição do ISS-QN. O ISS-QN é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E este projeto de lei complementar que eu trago aqui a este plenário é importante para que o município possa passar a ter arrecadações do ISS-QN sobre algumas atividades que anteriormente ele não recebia, como, por exemplo, operadoras de cartão de crédito, empresas de convênios médicos. São serviços que eram oferecidos, que são oferecidos, estão disponíveis aqui em Itajubá, mas a prefeitura não arrecadava no ISS-QN. Com a adequação dessa proposta aqui de lei complementar 116, o município vai poder passar a ter a arrecadação do ISS-QN nessas atividades. Então, para que a gente tenha maior possibilidade de arrecadação dos cofres públicos do município, eu mostro aqui a importância da aprovação desse projeto de lei complementar aqui aos colegas e peço o apoio dos senhores e da senhora vereadora para que nós possamos aprovar esse projeto de lei complementar. Obrigado, senhor presidente. Então, em votação, os vereadores, em votação nominal, né? Votação nominal, projeto de lei complementar 117, vereador Antônio Raimundo Santos, ausente. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador José Maria Bão. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim.
e vereador Wilson do Povo. Sim. O projeto está aprovado, com a ausência do vereador Antônio Raimundo Sante e vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de lei complementar número 118/2020. O assunto: institui a comunicação por meio do domicílio tributário eletrônica, DTE, no âmbito municipal e altera a lei complementar número 16, de 29 de dezembro de 2003 e de outras providências. Autoria o prefeito e com a palavra o líder Renato Moraes, vereador. Bom, caros colegas, o projeto de lei complementar 118, ele acontece em decorrência do projeto de lei complementar 117. Depois que nós aprovamos aqui o projeto anterior, o município passa então a ter a oportunidade de arrecadar sobre o ISS-QN, passa a poder arrecadar esse tributo de empresas que não estão domiciliadas em Itajubá, mas prestam serviço aqui. Dessa maneira, aprovando o projeto de lei complementar, a Prefeitura poderá, então, enviar, por exemplo, as suas cobranças do ISS-QN a empresas que estão fora do município de Itajubá, sem utilizar os meios comuns de comunicação pelo correio. Isso poderá ser feito por meio de e-mails, por exemplo. Essa é a proposta do projeto de lei complementar, criar, então, essa modalidade de comunicação com o contribuinte, sendo ele pessoa jurídica, por meio dos meios eletrônicos, utilizando cadastros de e-mails, por exemplo, para fazer essa comunicação entre prefeitura e o contribuinte, que está fora do município de Itajubá. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação nominal. Votação nominal do projeto de lei complementar número 118, vereador Antônio Raimundo Sante, ausente. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana e vereador Wilson do Povo. Sim. Está aprovado, com a ausência do vereador Antônio Raimundo Sante e do vereador Kenner Augusto Maia. Dando sequência, segundo turno de discussão e votação simbólica. Primeiramente, o projeto de lei 4487. Dispõe sobre a proibição do uso de chicote por condutores de veículos de tração animal no município de Itajubá e dá outras providências. Com a palavra, a autora, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Presidente, bom dia aos demais vereadores novamente. Senhor presidente, eu quero agradecer aos vereadores a primeira parte, a primeira votação deste projeto de lei em primeiro turno, e dizer que esse projeto de lei, reforçar que esse projeto de lei está em conformidade com as leis ambientais, a Lei de Crime Ambiental, Lei Federal 9.605, e também a Lei Estadual de Minas Gerais 2.231 de 2016, que trata sobre os maus tratos aos animais. Uma vez que o uso de chicote e de outros instrumentos que agridem os cavalos configura maus tratos, e esse projeto de lei hoje, essa lei sendo aprovada pelos vereadores, irá contribuir para acabar com esses maus tratos desses animais, acabar com a tortura que esses animais vêm sofrendo há tantos anos. Eles continuam trabalhando, mas com essa lei eles vão ser mais bem tratados e não vão sofrer tanto quanto eles sofrem ultimamente. Eu peço novamente que os vereadores votem favoráveis
e agradeço de coração a vocês o primeiro voto e espero que essa lei passe hoje. E quero agradecer também ao vereador Jorge por não ter apresentado nenhuma emenda a esse projeto. Muito obrigada. Vereadora Mônica, alguém mais? Alguma discussão? Coloco, portanto, em votação o projeto de lei 4487, em segundo turno. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos, então, ao projeto de lei 4492, que altera a Lei Municipal 2588, que declara de utilidade pública municipal o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP-SUL, e dá outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Com a palavra, o autor. Vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com ausência dos vereadores Antônio Raimundo Santi, vereador Kenner Augusto Maia e o vereador Sebastião Silvestre. Na sequência, projeto de lei 4493 institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a festa de Guadalupe e dá outras providências, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Com a palavra, o autor. Cumprimentar o vereador Molina, presidente em exercício, e agradecer a votação do primeiro turno aos demais vereadores, vereadora Mônica, pelo apoio. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, mais uma vez registrando a ausência do vereador Kenner, vereador Santi e vereador Sebastião Silvestre. O último projeto da nossa ordem do dia, projeto de lei 4495, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar terreno à Exmobots Aeroespacial e Defesa Limitada e dá outras providências, de autoria do prefeito. Com a palavra, o líder do prefeito. Em votação, portanto, os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, mais uma vez registrando a ausência do vereador Kenner, vereador Santi e vereador Sebastião Silvestre. Encerramos a pauta dessa sexta reunião extraordinária, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, damos por encerrada a sexta reunião extraordinária. Vamos dar início, portanto, sem mais delongas, à sétima reunião extraordinária, marcada para essa manhã de hoje. Peço ao secretário que proceda à chamada dos vereadores. Chamada da sétima reunião extraordinária, vereador Antônio Raimundo Santi, vereador Carlos Molina, presente, vereador Kleber Davi, presente, vereador Dr. Kenner Maia, vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida, presente, vereador Jorjão da Saúde, vereador Marcelo Kraus, vereadora Mônica Chaves, vereador Renato Moraes, presente, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sargento Pereira, vereador Sebastião Silvestre, vereador Vladimir Bananeiro, presente, vereador Zé Maria Bom, presente, vereador Zé Pequeno, presente, vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos desta sétima reunião extraordinária. Bom, a ordem do dia, segundo turno de discussão e votação simbólica. O primeiro projeto da ordem é o projeto de lei 4494, já com o resultado da votação das emendas. O assunto autoriza o Executivo a conceder prorrogação de prazo para a conclusão das obras de construção da planta industrial da empresa Advantec Brasil Limitada no município de Itajubá. De autoria do prefeito, com a palavra o líder do prefeito. Dispensa. Alguém quer discutir? Não? Coloco, portanto,
em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes, registrando a ausência dos vereadores Kenner Augusto Maia, Antônio Raimundo Santi e Sebastião Silvestre. Projeto de Lei 4494, que autoriza o Executivo a conceder prorrogação de prazo para a conclusão das obras de construção da planta industrial da empresa Advantec Brasil Limitada, está aprovado. Passamos, então, segundo turno de discussão e votação nominal, ao projeto de lei complementar número 117. Altera a Lei Complementar 16, de 29 de dezembro de 2003, o Código Tributário Municipal, em adequação à Lei Complementar Federal 175, de autoria do prefeito. Com a palavra, o líder do prefeito. Em discussão. Coloco, então, em votação. Os favoráveis, votação nominal. Peço auxílio ao secretário. Votação nominal, projeto de lei complementar número 117, vereador Antônio Raimundo Santi. Ausente. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador Zé Maria Bom. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Projeto de lei complementar 117, portanto, aprovado por unanimidade dos presentes. Registramos aí a ausência do vereador Santi, vereador Kenner e vereador Sebastião Silvestre. Correto? Passamos, então, ao último item da pauta de hoje, projeto de lei complementar 118, que institui a comunicação por meio do DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, no âmbito do município. De autoria do prefeito, com a palavra o líder do prefeito. Alguém? Discussão? Coloco, portanto, em votação nominal o projeto de lei complementar 118 de 2020. Votação nominal, projeto de lei complementar número 118. Vereador Antônio Raimundo Santi. Ausente. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador Zé Maria Bom. Sim. Vereador Zé Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Ausente. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. Projeto de lei complementar 118, portanto, aprovado por unanimidade dos presentes, registrando a ausência do vereador Kenner, vereador Santi e vereador Sebastião Silvestre. Encerramos a pauta, só preciso relembrar aos senhores e à senhora vereadora que nós temos amanhã uma reunião ordinária, conforme deliberado ontem na reunião ordinária. Nós temos a reunião ordinária que seria dia 28, antecipada para o dia de amanhã, às 9 horas da manhã. Contamos com a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta 7ª reunião extraordinária.